Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Joaquim Nogueira. Temos estado a fazer um estudo aprofundado sobre a Epístola de Paulo aos Efésios e até agora nós tivemos a oportunidade de ver não apenas o plano da salvação que Cristo concede aos crentes, como também um pequeno resumo daquilo que foi a história da Igreja em Éfeso. Hoje, de uma forma muito particular, nós vamos focar o capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 10, onde nós vamos ver as problemáticas que estão subjacentes ao processo de conversão, como também aquilo que nós poderíamos chamar o maior plano de resgate de toda a história. Joaquim, Muito bem, quer dizer que este texto envolve grandes problemáticas aqui na questão da nossa salvação. É logo um primeiro versículo, aqui o primeiro versículo deste capítulo, diz que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Realmente nós não temos essa consciência frequentemente, mas no mundo, no cosmos e no microcosmos, tudo se rege por leis. E eu creio que o ser humano é talvez aquele que menos presta atenção a essas leis, ao cumprimento dessas leis, ao respeito por essas leis. Porque nada funciona bem quando nós ultrapassamos os limites. claro. E todos nós somos peritos em quebrar as regras, ultrapassar, dizemos, é só uma visita, e às vezes, uma vez, são muitas vezes, em que quebramos aquilo que devia ser o correto. Vê-se, por exemplo, quando nós andamos de carro, que as primeiras vezes ultrapassamos um bocadinho o limite de velocidade e com o tempo já nem pensamos nele, não é? Já Sim, vamos sim, sim. conforme o carro nos leva, com a pressa que nós temos para chegar a algum lado. Mas também é verdade, por exemplo, nós somos tendentes naturalmente, isto pode parecer realmente uma coisa absurda, mas naturalmente nós somos inclinados para o mal, para aquilo que faz mal. Ainda há dias dizia o meu filho assim: mas porquê é que nós gostamos tanto de batatas fritas? Quando realmente eu sou um apaixonado por batatas fritas, é o meu Acho que toda a pecado grande, é o gente meu pecado grande. Acho que toda a gente gosta um pouco, não Mas é? porque essa é uma coisa que faz mal, nós somos tendentes, parece que aquilo que nós mais gostamos é aquilo que faz pior. E aqui realmente o texto diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O ser humano não tem hipótese de salvação continuando a ser aquilo que normalmente é, Hum, tendendo para o mal, a fazer aquilo que não é correto. Hum, Onde é que nós vamos? E às vezes não são precisos muitos anos para vermos que vem uma doença, um acidente, não é? Falaste dos automóveis, um acidente na estrada porque exageramos na velocidade, um descuido qualquer e, portanto, nós somos vítimas. Se nós não repararmos esta forma de estar e de ver, então um dia não teremos hipótese nenhuma de ter nem saúde nem vida. isto é curioso porque acho que na sociedade que nós vivemos, nós já nem nos damos conta do que é o errado e o certo, muitas vezes. Sim, cada E, vez mais. mesmo nós como cristãos, acabamos muitas vezes por viver de uma forma como a sociedade vive e não nos damos conta de que isso nos afasta até de Deus. Claro, E sim. Paulo, ele quando nos diz aqui, nos vossos delitos e pecados, quer dizer que nós não estamos consciência que nós estamos, nem sequer que estamos mortos. E se calhar uma das maiores dificuldades que o ser humano hoje tem em relação a Deus e de sentir essa não necessidade de o buscar, Isso. tem o facto de ele não sentir que precisa de Deus. Pois Ele está morto, não é? Espiritualmente. o problema é que, nós resistimos, o nosso corpo, por exemplo, resiste a muita agressão que nós lhe fazemos. Mas como ele resiste, tem um poder de 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 resiliência, de superar Sim. as nossas atrocidades que às vezes lhe Os fazemos, abusos. os abusos, hã, nós pensamos que vai continuar tudo bem. O pior é quando vem uma doença grave, aí nós, por
percorremos tudo e mais alguma coisa para encontrar uma solução. E aí é que nos damos por ela que somos frágeis, que somos mortais, porque às vezes há quase essa noção de que nós somos imortais, nós temos tudo na mão. Mas não, realmente nós não temos consciência, como dizias muito bem, nem temos consciência da situação em que nos encontramos. E isso é grave porque quem não se sente doente não procura o médico. Se eu acho que está tudo muito bem na minha vida, para que é que eu preciso de Deus para alguma coisa? Eu não preciso de Deus para nada, eu tenho a minha vida normal, tudo funciona bem, para que é que eu hei de buscar a Bíblia ou buscar os caminhos que Deus nos ensina? Mas o que é certo é que tudo quanto está escrito, particularmente também nesta Epístola aos Efésios, é uma realidade que nos pode dar salvação eterna e já aqui nesta terra, uma capacidade de saúde e de gestão e de longevidade extraordinárias, não é? Portanto, temos que ter consciência da situação em que nos encontramos, da fragilidade que nós temos, porque às vezes basta apenas uma dor de barriga, nós já nem podemos falar, ficamos de rastro, já me aconteceu, eu estou a falar por conhecimento próprio, já me aconteceu que ficar assim aflito, a pessoa pensa que vai morrer naquele momento. Sabes, Sim, a semana passada estive com o meu barbeiro. A primeira coisa que ele me diz quando eu cheguei lá, ele volta-se para mim e diz: Olha, Luís, eu esta terça-feira pensei que ia morrer. Eh, Senti-me tão mal, fiquei tão pálido, tão amarelo e tudo a andar à volta, doía-me tanto a barriga, tanto, tanto que eu tive que ir para o hospital. E eu pensei em ti. sim, claro. Nós dizemos que Deus não existe, mas quando as coisas apertam, todos nós clamamos: Ai Ficamos meu Deus. Pois, ficamos às vezes não há outra solução senão recorrer a Deus, não é? Mas é pena, nós devemos recorrer a Deus todos os dias. Para quê? Para nos tirar desta ignorância ou deste modo de estar, de pensar que somos omnipresentes e omnipotentes, não é? E que tudo vai correr bem. Mas não, um dia vai correr mal. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, de forma a que possamos estar conscientes dos nossos limites, das nossas capacidades e estar muito gratos por termos esse conhecimento, porque é uma mais-valia para a nossa vida e todos nós queremos viver longo. Há alguns que dizem: eu não importa se eu comer isto, comer aquilo, todos vamos morrer, todos vamos morrer. Pois, todos vamos morrer, é certo, mas ninguém quer morrer agora. Quer morrer daqui a 20, 30, 50 ou o que Claro, seja, claro. não é? E não quer morrer também a qualidade de vida no momento da sua morte. Que há pessoas que têm momentos antes da morte, são terríveis. Eh, Às vezes não é por culpa própria. Nós vivemos num mundo de acidente, num mundo contaminado de tudo, desde os vegetais que comemos, os materiais que comemos, os alimentos que ingerimos, mas também o ambiente, cada vez mais se fala disso, da poluição, etc. E por isso nós vivemos num mundo que é diverso. Temos que estar preparados para enfrentar as dificuldades e preparados mentalmente para aceitar aquilo que a Bíblia nos diz, de forma que possamos viver com mais qualidade e melhor para o futuro, não é? Sim, porque Deus, já ao criar-nos, Ele estabeleceu um plano, é como a Bíblia, como um manual de instruções para termos uma vida feliz e com qualidade. Agora, quando Paulo ele nos fala nesta epístola aos Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Mas eram estes delitos e pecados, se nós repararmos no versículo 2, ele começa a dizer: Nos quais andastes outra hora. Quer dizer que houve um momento em que eles estavam a viver da forma de viver do mundo, até ao momento em que Cristo, ele intervém na vida deles. Claro, E é curioso que ele diz-nos aqui que estes delitos e pecados, ele aqui aborda-nos e dá-nos de onde é que eles vinham. Ele diz-nos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. sim. Claro que, eh,
estas potestades do ar, nós sabemos que há poderes sobrenaturais que atuam sobre nós, que nos influenciam para o mal, e nós temos que estar protegidos, tendo conhecimento bíblico. À medida que nós vamos tendo conhecimento, vamos nos libertando. Falavas aqui da questão de outrora viviam os Efésios nos seus pecados, etc. Pois uma pessoa que não tem conhecimento faz aquilo que instintivamente lhe vem à cabeça fazer. Mas quando tomamos um conhecimento da verdade e sabemos como as coisas funcionam, todos nós queremos ter mais saúde, mais vida e mais qualidade, e por isso devemos seguir esses princípios. E quando nos convertemos, eu recordo os meus anos, quando tinha aí os meus 19, 20 anos, e eu não era cristão adventista, não era? Era um católico dito não praticante, e fazemos toda a espécie de disparates, como é óbvio. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu tive plena consciência de que realmente Deus gostaria que nós vivêssemos de outra forma, a minha vida mudou 180 graus. Muitas coisas que eu fazia deixei de fazer, muitas coisas que eu pensava passei a pensar de outra forma, e aí há uma mudança que nós chamamos de conversão, uma mudança total de filosofia de vida, de forma de estar na sociedade, mesmo forma mental de pensar, e aí então nós podemos dizer que já não seremos aquilo que éramos, já não vivemos na mentalidade, mas nós vivemos numa sociedade, não é? E a Claro. sociedade influencia-nos em cada instante. Vamos pela rua, é um cartaz, é um automóvel, enfim, há tanta coisa que nos influencia, e depois à noite ainda temos a televisão, para aqueles que gostam de ver televisão, mas durante o dia o telemóvel, é ver que as pessoas estão nas paragens dos autocarros, estão todos com o telemóvel na mão. Em qualquer lado onde estão à espera de qualquer coisa, têm todos o telemóvel na mão. Estão a fazer o quê? Estão a beber. A beber o quê? Coisas que às vezes a sociedade nos propõe e que não são, às vezes, as mais sadias. É curioso, acabaste de apresentar duas forças enormes, quer externas, quer internas, Exatamente. que levam a que estes estivessem mortos de delitos e pecados. Ou seja, as forças internas, acabamos por ver aqui a questão de. Se calhar as forças internas vamos até ver mais no versículo 3, mas estas Sim, forças externas, que aqui temos duas, que era isso que eu queria referir, nós temos, segundo o curso deste mundo, ou seja, a sociedade, que nos envolve, tudo aquilo que nos chama, que nós não apenas temos o desejo de fazer como os outros, de ter o que os outros têm, de chegar na nossa vida e achar que também temos o direito a viver como os outros sim, as vivem, adquirir o que os outros adquirem, como também vemos, para além da questão da sociedade, nós vemos a interferência, diz-nos o texto bíblico, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, falando-nos o príncipe da potestade do ar. E aqui estamos a falar de uma forma clara de Satanás, aquele que é chamado também nas Escrituras como o diabo, que é o príncipe deste mundo. Jesus ele refere-se a ele sim. como isso. Então, nós vemos estas primeiras duas forças externas, não é? Aquilo que vai levar o ser humano a pecar. Aquilo que levava os Efésios a pecar. Mas logo de seguida, no versículo 3, nós vamos também encontrar estas forças também internas. E aqui nós encontramos que todos andavam outrora segundo as inclinações da nossa carne, Da nossa carne, fazendo a sim, vontade da carne e dos pensamentos. pensamentos, dos E éramos pensamentos. por natureza filhos da ira, como também os demais. Aliás, Tiago diz mesmo que, a Epístola de Tiago, que eh, as coisas erradas acontecem depois dos nossos pensamentos terem cogitado e decidido. E, portanto, está muito bem aqui esta coisa deste texto a falar dos pensamentos, porque a nossa carne tende para aquilo que já falámos um bocadinho, para aquilo que nos dá prazer, que nem sempre é bom, não é? Nem sempre é bom. Eh, mas também são os nossos pensamentos que por vezes nos levam a uma situação de decadência tal, se continuarmos a pensar nessas propostas do inimigo, como tu falaste. Ele coloca-nos desafios, coloca-nos em situações, e se nós
começarmos a alimentar, não é, saborear aquele ambiente, nós acabamos por, chegar a agir erradamente e até, às vezes, a ter consequências muito gravosas, mesmo, já aqui nesta terra, sem pensarmos numa destruição final, quando vier Jesus. Quer dizer que para além das forças externas, temos estas duas internas que são Os fazendo a vontade da da nossa carne e dos carne. nossos A pensamentos. carne quer dizer a tendência natural, não Natural, é? sim, Porque, sim. nós temos uma tendência natural para aquilo que já Os nossos falamos, desejos, não é? os Achei desejos e bastante alguns deles interessante. perversos. Sim, achei bastante interessante no início quando referias a questão da batata frita. Ah, nós vemos um pacote de batata frita e todos temos o desejo de comer. Eu recordo-me um dia de ter ouvido um nutricionista a falar e a dizer que as batatas fritas elas estão feitas de forma a que nós ao pegarmos numa, não comamos só uma. Claro, Desde os produtos que são lá incluídos, ao sabor que também tem, mas também até o próprio o formato, a textura, o facto de elas, de ao nós as mastigarmos, o som que elas fazem, isso tudo isso está preparado para que nós não tenhamos a pois. capacidade de resistir. E todos nós temos desejos, e aqui é que se vê a introdução do pecado no nosso mundo, que se vai traduzindo de geração a geração depois de Adão, onde nós vemos que inconscientemente nós estamos bem onde estamos. É Sim, como dizias no início, nós não temos esse desejo por nós mesmos a buscar a Deus. Se não fosse Deus a a vir interferir, a vir ao nosso nós encontro, continuaríamos sim, exatamente a exa viver da forma exato, como a sociedade vive, porque a nossa tendência é não procurar a Deus. sim, E a verdade é que, mesmo nas alturas que nós o procuramos de início, nós temos que ser honestos a dizer que nós não temos prazer de estar na sim. presença de Deus, Uhum. prazer nas coisas de Deus. Agora imagina, se nós temos algumas tendências que são erradas, que não nos dão nem qualidade de vida, nem felicidade, apesar de nós as praticarmos porque pensamos que não vai acontecer nada de errado depois. Agora imagina a quantidade de gerações que nos precederam. Os nossos pais, avós, bisavós, etc. Todos eles cometeram erros. E isto potencializa, isto transmite-se de geração em geração. Quer dizer, cada vez a carga é maior. E até pode haver pessoas que têm uma carga tão grande, tão grande, tão grande, que têm uma grande dificuldade em mudar de vida. E quanto mais tempo, ou melhor, quanto mais tarde for a nossa reconsagração a Deus, ou a nossa transformação, a nossa conversão a Deus, mais difícil será. Sim, Porque os hábitos adquiridos tornam-se quase vícios, sim. não é? Bom, também aqui seria bom dizer que não estamos aqui a ostracizar as batatas fritas, nem o pastel de nata, nem o chocolate. Não há crime nenhum em E que alguém coma ocasionalmente, com umas batatas. O grande problema é quando há alguém que tem uma vontade terrível para estas questões e adquirindo-as ou comendo-as diariamente. E quem diz isto na comida diz em todas as claro áreas. que sim. Porque quem não se domina na comida, não se domina em mais nada, não é? Eu fui educado durante a minha puberdade a comer batatas fritas todos os dias. Todos os dias, ao meio-dia, a minha comida praticamente era batatas fritas. Era raro o dia que assim não era. E é por isso que eu hoje gosto muito e é uma questão, por isso eu falo dela, é uma questão que hoje não, hoje tempos a tempos e até arranjamos uma forma de passo aqui a publicidade de air fry, ter assim algum aparelho desses para fazer umas batatas fritas mais saudáveis. Mas tem que haver uma grande transformação na nossa vida porque somos tendentes a fazer aquilo que é errado, a pensar aquilo que é errado. E Deus quer nos resgatar. Ele quer nos resgatar, por isso ele, mesmo antes do mundo existir, diz aqui o primeiro capítulo, que Deus preparou um caminho. Preparou um caminho sabendo aquilo que ia acontecer na sua omnisciência e a solução para esses acidentes que iriam acontecer no futuro. E por isso ele tem a amabilidade de nos chamar para nos orientar. Deus não me beneficia em nada. O que é que Deus beneficia se eu mudar a minha vida?
quem beneficia sou eu, são os meus familiares, os meus filhos, a minha mulher, o ambiente onde eu vivo vai ser diferente, o meu comportamento na sociedade vai ser diferente e por isso uma conversão de uma pessoa é uma mais-valia para toda a sociedade onde estamos inseridos. É Eh, curioso, Kim, que quando nós olhamos para este texto, ele começa a dizer-nos que estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. Ele apresenta-nos estas duas forças internas e duas forças externas. A verdade é que se nós continuarmos assim, ou seja, continuarmos sem desejar mudar, ele diz-nos que no versículo 3 que o nosso destino estará traçado para a destruição, para o julgamento final. claro, Quer dizer que é-nos trazida essa escolha. Quando no versículo 4 e 5 nós vemos que, mas Deus sendo rico em misericórdia, repara, não por causa das nossas atitudes, ou por causa do nosso comportamento, ou por causa de nós sermos mais bonitos, mas por causa do grande amor com que nos amou, diz-nos Ele. E estando nós mortos então em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sim, sois salvos. Ou seja, Cristo ele interferiu. Ele vem cruzar a história deste mundo quando o ser humano já não tinha a capacidade de resistir ao mal e a sua natureza era tendente constantemente para o mal. Nós vemos Cristo a vir a dar a possibilidade de um comportamento diferente. sim, Na verdade, se não houvesse esta interferência de Cristo, consecutivamente o envio do seu Espírito Santo, como nós falamos há uns episódios atrás, e se não tem tido a oportunidade de seguir estes episódios do estudo da carta de Paulo aos Efésios, pode procurar na Rede Novo Tempo, na RCS, onde nós podemos ver esta continuidade deste estudo. E ao nós olharmos para trás, na lição precedente, nós vimos que Cristo colocou à nossa disponibilidade um poder superior a todos os outros poderes. E ele falava sobre que nenhum nome, nenhum principado, nenhum poder, nenhum domínio tinha qualquer poder superior a isto. Tudo se foi subjugado pelo seu poder. E exatamente. Cristo diz-nos que nos deu, Paulo diz-nos que ele nos deu este poder à igreja, aos cristãos. Quer isso dizer que nós podemos recorrer a esse poder para sermos libertados da vida que nós Sim. tínhamos antes. Mas, Luís, é preciso também uma coisa muito importante. É quando falamos aqui dos pensamentos. Nós, por tantas vezes pensarmos mal e agirmos mal, acabamos por pensar que não há outra solução, que é assim mesmo. E há pessoas que dizem mesmo: "Isso é impossível, ser-se uma pessoa que cumpre em tudo, é impossível, ainda não apareceu um". Pois uma das missões de Jesus foi vir a esta terra e demonstrar que é possível. Ele veio dar o exemplo, mesmo que seja até morte de cruz, é possível resistir e obedecer plenamente às leis que estão na natureza e que Deus estabeleceu. Porquê? Porque elas são leis de felicidade, de bem-estar. Imagina que, por um momento, as leis do cosmos, ditas de Kepler e de Newton, foram eles que as descobriram, mas elas já lá estavam, agora começavam a ser alteradas. Seria o caos no universo. Seria o caos no universo. Portanto, tudo, quer queiramos, quer não, se rege por princípios e por leis. E nós temos que, primeiro, convencer-nos que é possível obedecer a estas leis e estes princípios, que lá está que todos somos falíveis e cometemos erros aqui além, mas é possível. E Cristo veio-nos dar esta salvação que tu disseste. Veio-nos ensinar um caminho de obediência pleno, de bem-estar, de felicidade e de salvação eterna. Porque, caso contrário, nós continuaremos perdidos. Deus quer restaurar este mundo. Deus quer nos levar para um mundo diferente, em que tudo é diferente, mas tem que haver ali uma decisão. Eu tenho que respeitar as leis desse novo mundo, em que aí não pode haver mais falhas. Como é que eu me preparo para esse mundo? Como é que passos vou eu dar no sentido de me preparar para estar num país, vá, em que isso tudo se cumpra? Tem que haver uma mudança de mentalidade. E tudo começa por aí, pela nossa mente. É curioso falar disso porque assim, se eu quero um dia estar na eternidade, nesse novo mundo, e hoje eu não procuro a Deus ou não estou com Deus, que prazer eu iria estar na sua presença constantemente, Sim, não é?
isso deve-nos fazer pensar até na forma como nós vivemos o nosso dia a dia. sim, Ah, e o que é curioso aqui neste texto é que ele utiliza um passado. Nós estávamos mortos, nós éramos. E éramos, mas já não somos. Porquê? Aqui mostra que ao ele, e repare bem no versículo 5, ele diz assim: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer que a vida não está em nós, ela sim, só está em Jesus. E é na medida exatamente. em que eu estou ligado a Cristo que, na verdade, eu tenho a vida cristã. Repara que há muitas vezes nós estamos muito preocupados com os pecados, ou seja, eu até chamaria de atos pecaminosos, com aquilo que nós fazemos de errado. Roubar, matar, mentir, ou até fazer, copiar num exame, ou o que é que quer que seja. Nós estamos preocupados em tentar, até com a nossa alimentação, nós estamos preocupados em comportamentos, atitudes. Mas muitas vezes nós não pensamos naquilo que é o pecado. E a Bíblia apresenta-nos o pecado como o nosso afastamento de Deus. Exatamente. E ao nós não termos essa consciência, não vamos ter essa vida juntamente com Cristo. Porque é na medida em que eu estou com Cristo, que na verdade eu tenho vida. É na medida que eu estou com Cristo, que é a vida, que eu consigo viver uma vida sem tantos atos pecaminosos, porque aqui entra aquele que é o processo da Claro. santificação. Eu Se no procurar estar constantemente, ou a cada momento, buscar a Deus para ter um relacionamento constante com Ele, não é? não, quer dizer, se nós começarmos logo de manhã cedo, refletindo um bocadinho sobre a nossa vida, o que é que vai ser o meu dia? Como é que foi a minha noite? O que é que eu vou fazer hoje? E se pedirmos a bênção de Deus, e se tivermos oportunidade de ter uma Bíblia ao nosso lado, um bom livro, cristão, possamos ler um pensamento, umas reflexões, eu acho que o nosso dia vai ser diferente. É certo que durante o dia vamos talvez ter momentos que não vamos pensar mais nisso, mas haverá outros momentos em que as coisas que nós lemos de manhã se refletem exatamente naquele ato da nossa vida, naquele dia. E por isso é um bom princípio começarmos logo de manhã cedo, ao nos levantarmos, dar graças a Deus porque realmente estamos acordados, temos saúde, temos uma casa. Quantos há desgraçados que não têm uma casa, não têm que comer? É, em Portugal, ainda ontem ouvi nas notícias, a miséria graça por todo o lado. Pessoas há que não comem senão 2 refeições cozinhadas por semana. Eu até disse para a minha mulher: "Isso não é possível, não pode ser verdade", porque às vezes temos tanta fartura em casa que, eh, Nem nem nos penso. apercebemos que há pessoas a comer 2 refeições por semana, cozinhadas. Quer dizer, é impensável isto, é impensável isto. Portanto, nós temos que começar o nosso dia lendo a palavra de Deus, buscando Cristo. E se nós começamos a conhecer aquilo que Deus nos indica, Ele dá-nos linhas diretoras para os negócios, para a nossa vida diária em qualquer situação, nós vamos ter êxito e vamos preparar-nos mais para o futuro. Temos é que estar convencidos de que Deus vai agir. E aí entra a questão da fé, não é? Claro. Há pessoas que não acreditam em Deus e por isso têm mais dificuldade. Mas se nós buscarmos a palavra de Deus, como diz São Paulo também noutra epístola, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que vamos lendo, nós vamos compreendendo que faz sentido, que aquilo que está escrito faz sentido. É o único caminho que nós temos que seguir para vivermos bem. Claro. Hum, Isso quer dizer que, e achei interessante o que dizias há pouco, que esse nós acordarmos, buscarmos a Deus, de estarmos na sua presença, ou seja, ter essa comunhão com Ele, para não estarmos em pecado, porque os atos pecaminosos são resultados de nós Uma estarmos em pecado. separação, sim. Isso não quer dizer que nós não vamos ser tentados, não é? Claro, sim, Isso sim, não sim. quer dizer que nós não vamos sentir a necessidade de continuar a fazer aquilo que nós fazíamos até aqui, porque existem os esquemas, as sinapses, os hábitos, os Claro. vícios que durante uma vida inteira nos acompanham. E é normal que num momento de maior fragilidade, maior cansaço, de tristeza, a nossa mente, ela nos encaminha e nos leva para aquilo que Para aquilo que nós não é devido. fazíamos antigamente. Exatamente. E estas tentações, é aqui que entra a questão de
de nós transportarmos esse nosso velho eu, como dizia Paulo, não é? Esta luta entre o pecado e a carne, não é? Entre a carne e o espírito dentro de nós. Ele tinha até aquela frase, diz: "Miserável homem que eu Eu sou, sou, quem me Romanos libertará 7. do corpo, deste corpo", não é? Que metendo aquilo que eu não quero fazer, é isso que faço, e aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Quer dizer, o Paulo vivia neste dilema tremendo, que somos tendentes a fazer aquilo que é errado, naturalmente, espontaneamente, mas um homem refletindo bem na sua vida, diz: "Ok, tudo bem, eu tenho tendência agora para fazer isto ou fazer aquilo, ou pensar isto, pensar aquilo, mas eu vou fazer de outra maneira, Tu sabes que vou agir de outro modo". Tu sabes que eu já ouvi muitas vezes a falarem sobre esse texto e muitas pessoas acreditam que Paulo ainda não estava convertido. Eu penso o contrário. Eu penso que Paulo, exatamente, esse texto mostra que Paulo já se tinha convertido Sim, e que, e pois que por isso é estava que ele nessa diz luta do velho e do novo, não é? exatamente. Portanto, isto é natural que todos nós somos frágeis, como tu disseste muito bem, em momentos de dificuldade ou não, somos frágeis, somos tendentes para o mal naturalmente, como já dissemos, e por isso há que ter uma grande personalidade, um grande poder decisório para dizer: não, não é por aqui que eu sigo, é por ali. Não é este pensamento, eu tenho que ter outro pensamento, mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver, de agir, de conversar, de tomar decisões. Em tudo na vida nós somos chamados a tomar decisões constantemente. Ora, se tivermos um Espírito de Cristo connosco, nós vamos estar mais, como é que eu ia dizer, com mais acutilância, com mais inteligência, para tomar as decisões certas no momento certo. Sim. E é curioso que esta vida que ele nos dá, este projeto que ele tem de nossa salvação, ele termina este versículo 5 dizendo: pela graça sois salvos. E juntamente com ele, diz versículo 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu falo desta morte, desta intervenção de Cristo, não é? Desta conversão, e depois fala-nos de ressuscitar, não é? Dessa ressurreição que nós vivemos a partir do momento em que nós cremos nele. E o que é curioso é que, ao Ele nos ressuscitar, Ele já nos promete que nós nos vamos assentar nos lugares celestiais com Ele. Quer dizer que há um passado, nós estávamos mortos, Sim, há uma claro. intervenção de Deus na nossa vida, a conversão, e há um futuro. Sim, Que é esta tensão que até os franceses dizem, o déjà et pas encore, não é é? isso. O agora, mas o ainda não, ou seja, nós estamos a Sim. viver, estamos salvos, mas ainda estamos aqui, estamos a aguardar a plenitude da salvação. E aqui vemos este convite de Cristo neste plano de resgate, ou seja, sair do mundo, sair da fossa do pecado, deste buraco negro que nos suga para nós estarmos um dia junto dele, junto da luz. Sim, Jesus não veio por, a fim, aqui passar umas férias. Ele veio cá dar a sua vida para salvar a humanidade e para nos dar vida com qualidade. E ele também ressuscita-nos na medida em que nós também permitimos que o seu Espírito trabalhe em nós para que haja uma mudança total da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Eu aqui nesta passagem do versículo 6 que diz ressuscitou, é certo que quando há uma conversão, há, por assim dizer, uma ressurreição, um novo nascimento, mas eu queria também aqui apelar para que um dia, para aquele texto que nos fala que Jesus, na sua segunda vinda, ele nos há de ressuscitar para uma vida nova, plena, absoluta, em que não há mais pecado, não há mais sofrimento, não há mais morte. Uma E aí promessa. então, sim, aí então ele nos fará assentar com ele nos seus tronos. Nós não queremos nenhum trono, temos eh, uma perspectiva de um dia virmos assentado num trono, mas para os tempos em que Paulo falava, sentar-se num trono era algo muito importante. Era ter lugar junto da realeza, junto daqueles que eram os superiores da sociedade. E por isso ele nos diz que nos vai assentar nas regiões celestiais. É curioso porque aqui entra a questão daquele do elegidos, predestinados para a adoção como filhos, filhos de Deus, não é? Filhos do Sim. Rei. Daí Aqui vemos aí nesse sim, contexto, não é é? preciso talvez dar aqui um toquezinho nesta questão predestinados. Já falamos sobre isso Vocês num já falaram episódio no episódio precedente. Sim, anterior, sim, pois, sim. porque este predestinado tem que ser muito bem entendido Sim, para que não caiamos
num Deus déspota que decide uns para a direita, outros para a Claro, esquerda, não claro. é? Kim, para terminarmos, existe aqui uma tensão, normalmente entre os cristãos, que nós somos salvos pela fé, então na minha vida eu não tenho que me preocupar, eu posso fumar, eu posso viver uma vida normal, como o mundo vive. E eu sou salvo pela fé por causa da graça daquilo que Cristo fez por mim. E aqui nós vemos, neste versículo 8 e 9, ele diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Claro, Quer dizer que a salvação ela vem não por aquilo que nós fazemos, mas por exatamente. aquilo que Cristo ele faz. Mas também é verdade, Luís, que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos testemunha se houve ou não essa tal ressurreição de que falámos há pouco. Uhum. Não é? Se nós éramos pessoas tendentes para o mal, vivíamos nas questões profundas do pecado, etc., se não houver uma ressurreição, ou melhor, havendo uma ressurreição do nosso ser, uma transformação, uma conversão, como lhe queiramos chamar, tem que haver frutos, tem que ser visível. Eu fumava 40 cigarros por dia e deixei de fumá-los. Do dia para a noite, Deus deu-me esse poder de resistir. Bebia como uma esponja e pela graça de Deus nunca mais deixei de nunca deixei, perdão, deixei de viver bebidas que pudessem ser altamente prejudiciais para a minha saúde. Não, é? Não só para a minha saúde, como até no trânsito, em todo lado, não é? Pois, nós sabemos. Portanto, a salvação é apenas e pelos méritos de Cristo. Esta discussão sucedeu com Lutero quando foi da Reforma e depois Tiago até diz, já dizia, não é? O Tiago é dos primeiros séculos, não é? Do primeiro século, dizia que a fé sem as obras está morta. Quer dizer que se eu digo que amo muito a minha mulher, mas não lhe digo nada, Eu não vou à mostro noite para o isso. café com os amigos, para aqui, depois ela fica lá sozinha em casa, talvez eu não esteja a demonstrar que tenho alguma afeição profunda pela minha mulher, e assim sucessivamente, tem muitas outras coisas da vida. Claro. E é para que ninguém se glorie. E aqui coloca duas questões importantes. Em primeiro, é a questão da fé. Às vezes, eu sou salvo pela fé. Mas não é a minha fé que me salva. A fé é apenas o meio pelo qual Deus exerce a sua graça e a sua salvação por mim. E a segunda questão é, não de obras para que ninguém se glorie. Ok, agora, vemos muitas vezes entre os cristãos até esta tensão de que, ok, eu quero viver uma nova vida. Como dizias, tu deixaste de fumar, deixaste de beber, deixaste muitas coisas da tua vida porque tiveste consciência daquilo que era errado ao ler a palavra de Deus. Não obstante, há esta tensão cristã e continua a existir de eu fazer as coisas, apesar de eu saber que é pela fé que sou salvo, de eu fazer as coisas para, na verdade, estar de acordo com a vontade de Deus. Hum, Há uma tensão e aqui não é correto, se calhar, chamá-lo tentar ser salvo pelas obras, mas às vezes usamos as obras também como um meio para adquirir a salvação. Ou Pois, para viver, ou para tentar ser salvos, não é? quer dizer, esta discussão sobre a salvação pela fé ou pelas obras, o Paulo em Romanos, nos 3 primeiros capítulos, vem-nos demonstrar que não é pelas práticas religiosas que os judeus tinham particularmente, que as pessoas são salvas, só porque são obedientes a certas leis são salvas. Ninguém é salvo pelos seus méritos, ninguém é salvo pelas suas práticas. E este texto de Efésios vem aqui pôr, eh, os pontos nos is. Ah, pela graça sois salvos. Não é pela fé, nem pelas obras, nem por nada. É pela graça. É um dom gratuito, é uma oferta que Deus nos dá. Agora, nós temos que também, primeiro, aceitá-la e depois praticá-la. Porque se eu não pratico, estou a negar essa aceitação, não é? Então, aí posso estar perdido pensando que sou salvo. Claro, claro. E aqui é curioso que Paulo acaba por colocar o limite entre o extremismo e o liberalismo, não é? Exatamente, Nenhum exatamente, nem outro. exatamente. É pela graça e viver essa graça, porque aquilo que nos deixava mortos nas nossas ofensas e pecados, ou seja,
os nossos pensamentos, os nossos desejos, o príncipe deste mundo e a sociedade, nós temos que nos separar deles para fazer a sim. vontade de Deus. E ao terminar mesmo, nós vemos este versículo 10, onde nós encontramos Paulo a dizermos: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ao Hum, nós terminarmos este episódio, ao olharmos para este último versículo, quando Paulo diz que nós fomos feitura dele, a palavra no original é a palavra poema, ou seja, é uma obra inacabada. Uma obra que, na verdade, é como um vaso, que é uma imagem muito bíblica que já está feito, mas a certo momento é preciso remodelá-lo, refazê-lo de novo. E é na medida em que Cristo vem e entra na vida do crente, daquele que se permite transformar, mudar, deixar aos poucos moldar por Cristo e abandonar estes delitos, estes pecados, estes pensamentos, esta forma da sociedade viver, que na verdade nós vamos viver a graça que Cristo nos dá. Ele diz que somos criados em Cristo Jesus para boas obras, que Ele já preparou desde antemão. Quer dizer que Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida também. Não perca o próximo episódio da Bíblia Aberta, onde nós vamos continuar a estudar esta epístola de Paulo aos Efésios.